Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Mais um episódio, 15º episódio. Acertei, primeira vez que eu acertei. 15º episódio. Estamos muito felizes com mais um episódio, trazendo mais informação pra vocês. E hoje, gente, vai ser uma bomba de informação, né, Luísa? Gente, prepara. E a gente quer agradecer aos nossos colaboradores, que é a Volzeira do Pechincha. O pessoal falou que o bolo tá sensacional, né? E também a gente quer agradecer a Gra, que deixa a gente mais bela, mais bonita. Então, muito grata a eles que têm nos acompanhado em todos esses episódios aí até hoje. É isso, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante e às vezes causa até um pouco de confusão na cabeça de algumas pessoas. E hoje a gente trouxe uma pessoa aqui especialista no assunto para desmistificar tudo isso. Bia, seja muito bem-vinda. É um prazer a gente ter você aqui com a gente. A gente quis muito trazer esse assunto porque a gente vê muito isso na clínica, tanto eu, né, na psicologia, quanto Carol também, nas pacientes, nos tratamentos que elas fazem. Então, a gente viu o teu trabalho, a gente viu a tua história, a gente falou, cara, a gente precisa dela. A gente precisa dar voz para que outras mulheres sejam impactadas também por essa história e também pela tua profissão. Então, seja muito bem-vinda. É um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Acaba que a compulsão, ela acaba cometendo muito mais mulheres do que homens. Então, sim, toda profissão que tem uma busca feminina vai ter uma relação ali com peso, com compulsão, sim, com alimentação, e aí vai. A Bia é nutricionista clínica, né? Trabalha com a parte clínica e comportamental também. Isso é um diferencial hoje em dia aí, né? E Bia, assim, como que começou essa tua paixão pela nutrição? Como que você escolheu? Como que a sua história foi tomando forma dentro desse mundo da nutrição? Começou de uma forma bem ruim. Eu comecei sofrendo, né? Eu comecei enfrentando o problema com a comida. Antigamente eu não conseguia falar disso sem chorar, porque era uma coisa que hoje é uma das minhas maiores conquistas, eu ter lidado com a compulsão e vencido, né? A compulsão a gente não cura, mas a gente controla e vive bem. Então, hoje, porque foi uma coisa muito profunda. Se caracteriza um transtorno porque ele vai acometendo tudo da sua vida. Então, não é só a comida. É autoestima, é trabalho, é confiança e vai. Então, como começou? Começou na minha infância. Eu sempre fui um pouquinho acima do peso, mas nem hoje em dia eu paro pra ver, não era realmente acima do peso. Mas as minhas amigas eram um faquezinho e eu era tipo polegar, assim. Só pra você entender, um dedo normal, mas com a diferença estrutural. E isso já me gerava comparações. Dali foi piorando, fui entrando com obsessão de tentar emagrecer e não conseguir, fazer dieta e não conseguir, e ser um sofrimento e não conseguir, e fazia por um tempo e me sentia um fracasso, e vai entrando, juntando com questões que a gente passa da vida também, decepção amorosa, dificuldade com vestibular, e vai juntando um monte de coisa. Entrei numa compulsão. Hoje, eu acho que eu também tive depressão por uma fase, e esqueci o que eu tava falando. Aí como é que você entrou na nutrição, né? Na faculdade de nutrição, né? Como é que chegou nesse caminho aí? Boa, pegada. E aí eu mesma buscava por mim. Internet foi uma benção, porque sim, Google, eu já sabia tudo dos alimentos e aquilo era uma coisa curiosa pra mim. E eu ainda tava na escola, ia prestar vestibular e eu amava isso daí, porque era como eu me ajudava um pouco. Entender um pouco da comida, porque me ajudava no meu maior problema que eu enfrentava. E aí eu queria fazer medicina, porque eu sempre gostei da área da saúde. E fazer nutrologia, por questão de sim, preocupação financeira. Uhum. Aí depois eu falei, quer saber? Vai ser nutrição mesmo, que é originalmente o que eu realmente quero, sem pensar em dinheiro. Fui. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha repulsa, porque eu já tinha passado por muitos nutricionistas, gastado muito dinheiro, tomado remédio caveirinha, fui em vários endócrinos. E aí eu vivia nesse efeito sanfona, naquela coisa clássica. Eu cheguei a uma conclusão de que emagrecer não era pra mim, de que dieta, ou eu ia viver feliz ou eu ia fazer dieta. E eu aceitei. Eu tive que aceitar a derrota, assim. E beleza. Entrei na faculdade como minha última alternativa de tentar saber como que seria pra eu... Se existia caminho pra isso ou não.
se era realmente assim, eu tinha que ser gorda pra sempre, acabou. E aí, na faculdade, passou o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, veio pandemia, fiquei muitos anos na faculdade. Apesar de ter sido uma das melhores alunas do início ao fim, por causa de pandemia, greve, eu fiz faculdade pública, né? Eu passei pro vestibular de todas as faculdades, sempre fui muito dedicada. E aí, beleza, na faculdade não achei a resposta. A faculdade, por isso, não é uma surpresa, mas olha só que coincidência. 99% dos nutricionistas não sabem ajudar uma pessoa que quer emagrecer e tem compulsão. Porque a gente não aprende isso na faculdade. Se você quiser aprender sobre isso, você vai ter que buscar por fora. Sim. E aí, a minha última opção, que foi fazer a faculdade para descobrir como que eu ia sair daquele inferno com a comida, me lasquei, que também não tinha a resposta. Mas no último período teve uma aula que falou sobre todos os transtornos alimentares juntos. Foi assim, uma hora de aula de uma matéria, pum, deu todos. Na aula, eu quase que eu não conseguia ficar completa ali, porque eu queria era chorar que eu me enquadrava em todos da compulsão. E eu não aceitava que eu tinha, naquele momento eu tive que aceitar que eu tinha. Quando eu aceitei que eu tinha um problema, eu fui tratar o problema. Com isso, emagreci. Então, eu sempre tentei tratar o peso, emagrecer, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu fui tratar o problema que me levava a ter o peso que eu tinha, eu emagreci e nunca mais sofri com a balança. Que legal. O que eu já tinha pra você certeza, sentença que nunca ia acontecer na minha vida, depois de alguns anos, eu cheguei lá. Caramba, e dessa forma você conseguiu vencer, né, a compulsão ali durante a prova. Você achou que não tinha jeito, mas foi no último semestre? No último semestre, eu descobri e comecei a tratar. Mas quando eu venci de fato, eu já estava saindo já da faculdade. Então não foi durante a faculdade. E qual foram os passos assim que você fez para superar aí a tua questão da compulsão, tá? Além de você descobrir ali através de uma aula, depois disso, qual foram as atitudes assim que você tomou para vencer a tua compulsão? Tá, originalmente eu fui falar com a professora. Sim. Falei, olha, eu me enquadrei aqui. Tem alguma coisa que você pode fazer para me ajudar? Porque é uma coisa muito ruim, é devastador. Tem alguma coisa que... tem um atendimento do SUS que eu posso te colocar na fila para você começar o tratamento. Falei, vambora. Fui pro SUS. E aí, acabando a faculdade, eu já vi... aonde eu atendia era lá na Tijuca. Eu moro do outro lado do Rio de Janeiro. Eu saía de casa e ia pro atendimento de 15 minutos lá, porque eu tava, tipo assim, a possibilidade agora de tratar realmente de graça, sem ser aquela coisa com todos os artifícios. Mas eu tinha esse comprometimento, sabe? De ir lá tratar. Isso. Né? Uhum. E aí eu fiquei fazendo atendimento multidisciplinar. Nutricionista, que tinha essa abordagem comportamental, gratuito lá do SUS. Psicólogo. E tinha também endócrino psiquiatra, só que eu não cheguei a usufruir desses dois. Uhum. Ficou mais nutricionista e psicólogo. O que era para ser encontros quinzenais era uma vez no mês. E às vezes tinha que afastar. Mas sempre tava sempre que eles estavam disponíveis, eu estava também, dava o meu jeito. E foi assim. Sempre lá, né? Uhum. Muito legal. E hoje você atende muita gente com essa demanda também, que se conecta com a tua história, né? No teu próprio Instagram você fala muito disso, da tua história. E você recebe muitos pacientes, assim, na tua clínica também. Uhum. Né? Muitas mulheres. E o que você percebe, assim, quando elas chegam? Elas já chegam sabendo que elas têm um transtorno de compulsão alimentar, ou então, por mais que não seja, não tenha os critérios para fechar transtorno, mas tem episódios de compulsão alimentar, elas já chegam com essa consciência, ou elas já chegam só querendo mesmo perder peso? O que você percebe e qual é o teu tipo de conduta quando você se depara com essa situação? E uma coisa que ajuda muito é o meu Instagram. O meu Instagram já começa a transformação. Eu tenho uma paciente que ela, só de me acompanhar, ela emagreceu 10 quilos. Acompanhando meus conteúdinhos ali. Todo dia e tal, pronto, 10 quilos. Aí foi passar consulta comigo. Ele emagreceu mais 10 e no total foram 20. Em consulta ou só com os meus conteúdos, de qualquer forma. E aí eu botei até o relato dela porque eu falei, posso fazer um relato? Porque isso vai motivar outras pessoas. Gravei, ela, claro, falou como foi pra ela. E aí, uma coisa que ela falou, eu achei que emagrecer fosse ser sofrido. E não foi. Por quê?
todo mundo pensa em emagrecer, controlar a alimentação. Eu vou pelo caminho oposto. Emagrecer, você vai controlar o comportamento com a alimentação. Muita gente acha que isso é uma coisa holística, que isso é uma coisa... E tudo bem, eu sei que ainda não é muito difundido, né? Essa questão de comportamento, parece uma coisa que é bobeira. Mas, quando você começa a sentir o efeito, contra fatos no argumento. Então, só da pessoa me acompanhar, ela começa a aplicar. Um negocinho aqui que faz sentido, começa a ver que faz sentido. Então, já não chega com tabu. No meu consultório, não chega com tabu. Por quê? Ou vem de indicação, ou vem do meu Instagram... Já vem da onde ela veio, ela já entende e já foi com esse objetivo de entender a minha pegada ali. Pessoas que caem de paraquedas, tipo, sei lá, passou no anúncio ou peguei seu cartãozinho não sei aonde. É muito, 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 muito raro. Muito, muito, muito raro. E eu falo o seguinte, a pessoa ela pode ter a compulsão ou ela pode só ter a luta contra a balança. Ambas conseguem se beneficiar desse tipo de tratamento. Por quê? Não é só a pessoa que tem compulsão que sofre a luta contra a balança. Não é só a pessoa que tem compulsão que chega numa obesidade, que chega a fazer bariátrica. A minha mãe não tem compulsão. E ela chegou a fazer bariátrica. Então, o efeito sanfona, a luta contra a balança, ela está atrelada a esse comportamento ruim com a comida. Compulsão é mais um estágio de problema de que você pode desenvolver, entendeu? Mas não é só pessoas que têm compulsão que eu ajudo. Acaba sendo mais fácil até quem não tem para tratar, fica mais fácil, que é um obstáculo a menos. Sim. Bia, e o legal, né, de você contando a tua história aqui, e eu acompanho você também no Instagram, é que você fez da tua dor, né, que era uma dor que você tinha, a questão da compulsão, se tornar um trabalho, e a tua dor hoje sara feridas de várias pessoas, né? Então, assim, isso é extremamente importante. Eu acho que as pessoas se conectam muito com você, acho que no Instagram, muito por conta disso, tá? E assim, aproveitando que eu acho que muitas mulheres assistem aqui nosso Instagram, né, nosso Instagram, nosso podcast, e ele é focado para isso, né, para falar para mulheres. Você poderia diferenciar pra gente o que é um episódio de compulsão alimentar, diferenciar de um comer exagerado? Eu comi demais, e um episódio de fato de compulsão alimentar. Você poderia diferenciar assim para o pessoal entender essa diferença? Tá. O comer exagerado, vamos botar aqui uma situação de ir numa pizzaria. Homem tem muito de aposta de quem come mais fatia de pizza. Você tá se divertindo, você tá brincando, você tá comendo com uma coisa aqui. Uma brincadeira de mau gosto, mas homem é assim. Tem um negócio que é porque os homens vivem menos. Porque faz cada coisa. Então, a brincadeira é quem come mais fatia de pizza. 70 e tantas, não sei quantas. Pô, tá sendo uma diversão ali. É uma coisa que ele está decidindo fazer. É um episódio de exagero, mas não é nem um episódio de compulsão. É um exagero. Vamos pensar num episódio de compulsão. A primeira característica é que você não decide. Então, uma das coisas que ajuda a tratar a compulsão é você tomar consciência da sua decisão. Se você está escolhendo comer porque você gosta, porque você está com fome, beleza. Se você não está escolhendo, você só está numa busca incessante de beliscar, de ter um prazer, de procurar o que você quer comer e você nunca acha e vai comendo uma coisa atrás da outra, aí, não é uma decisão que você quer, eu tô com sabor de vontade de comer isso daqui, tô com fome pra matar. Não. Já começa a não ter um sentido do porquê você tá comendo. Então, aqui já começa a se caracterizar um episódio de compulsão. E aí, o que tá atrelado também a esse episódio? Você vai acabar comendo uma quantidade excessiva, porque você tá buscando, e você não acha, muitas vezes porque a solução do problema não é a comida, mas sim alguma questão emocional. E aí você busca. Nisso você tá comendo grande quantidade. O prazer da comida ele é muito instantâneo. Você enfiou na boca, quando você engoliu já passou. Então você tem que ficar repetindo esse ato pra sentir o prazer. Quando você acaba, vem a sensação de culpa, fracasso, que você é um merda, que você não consegue. Porque quem entra nisso, obviamente ninguém quer engordar, ninguém quer se fazer mal, ninguém quer se punir. Então, é uma sensação de descontrole que te invalida. Então, o exagero é uma coisa, o episódio de compulsão é mais ou menos isso que eu falei, e o transtorno alimentar é a frequência que esses episódios acontecem. Então, existe uma frequência mínima, vamos ver se eu não erro.
eu acho que são 3 vezes na semana por 3 meses. Mínimo. Só que comigo acontecia em todas as refeições, todos os dias, o mês inteiro. Era assim, eu não sabia o que era viver sem compulsão. Eu não sabia. Era assim, toda hora. Então, esse mínimo deles é bem sutil, assim. Então, se você tem o episódio, sei lá, tipo, o mês inteiro você teve um episódio porque você ficou ansiosa no trabalho. Não necessariamente você tem a compulsão, mas você pode ter tido um episódio. Sim. Achei que ficou bem explicado, né, pra galera, pro pessoal entender. E o nosso intuito era justamente trazer, né, Bia, esse conceito e esse esclarecimento. Porque, às vezes, eu escuto muitas pessoas falando assim, eu tenho compulsão. Tenho compulsão por doce, compulsão por chocolate. A compulsão alimentar em si, né, se a gente for falar ali um transtorno de compulsão alimentar, a gente não percebe muito uma seletividade na alimentação, né? Eu tenho um transtorno ali por doce. Agora eu só como doce, só tenho compulsão com o doce. Pode acontecer, né, da gente ter esses alimentos mais palatáveis, mas um episódio de compulsão, a pessoa tem a característica desse descontrole. Então, ela vai comendo o que ela vai vendo pela frente. Então, eu acho que é importante a gente trazer também essa diferença, que às vezes a pessoa ela come um pouco mais, como você falou, tá um pouco mais ansiosa ali, e aí faz uma regulação emocional através da comida, e obviamente de um alimento um pouco mais doce ou mais gorduroso, né? Mas não necessariamente um episódio de compulsão em si. Então, acho que é importante a gente também desmistificar isso, porque às vezes as pessoas elas colocam isso na cabeça, né? Elas escutam, pegam uma fala, agora então eu tenho compulsão alimentar. E aí eu acho que é importante a gente trazer esse conhecimento para que as pessoas elas entendam e também se perceber que tem frequência, intensidade, prejuízo clinicamente significativo, né? De forma global na vida, buscar ajuda. Então, eu acho que esse ponto é super importante para a gente conseguir esclarecer um pouco desse tema que, às vezes, não é tão falado assim, né? Essa questão do transtorno da compulsão alimentar. É como se fosse um problema velado. É como se fosse um problema velado. Primeiro que ninguém gosta de ter problema. Segundo que da alegria. Ninguém gosta. Sim. Segundo que ninguém gosta de lidar com seus problemas. A gente quer deixar ele ali de... Fica aí, inferno. Não quero mexer com você. Mas a gente só vai resolver se a gente lidar. Então, é muito difícil a transição da infância pro adulto, né? Tem gente que vai trazendo a infância pro adulto a vida inteira. Mas, por exemplo... Ninguém tem compulsão com chuchu, com pepino, com tomate. Ninguém tem compulsão com isso. Só como McDonald's. E por mais que a compulsão não seja seletiva, a compulsão eu não sei como é que tá isso na teoria, mas existe uma preferência por alimentos palatáveis, por alimentos fáceis. A minha compulsão era com biscoito, maisena e leite. Gente, era o pacote facilmente com 1 litro de leite. E... aí eu te digo, eu tenho que respeitar o biscoito maisena como uma pessoa que tem medo de mar, respeito o mar. Pra você, biscoito maisena não pode não ter graça, não ter... Como é que pode? Mas pra mim, aquilo dali, assim, triturando com dente, um atrás do outro. Com leitinho e ia. E aí, muitas vezes, pelo excesso, você sente distensão abdominal, você passa mal, você não consegue dormir. Cara, você literalmente, você se machuca, entende? Isso é a questão clínica que vai impactando na sua vida. Você começa a ter muito desconforto gástrico, você começa a não conseguir dormir, você começa a ter refluxo, ponto. Aí você começa a se usar o alimento como válvula de escape, você começa a se isolar, você começa a preferir não sair mais com seus amigos para restaurante. Tudo que você quer comer, você fica pensando o dia inteiro em comida. Aí você não consegue, simplesmente levar uma vida normal. Aí você tá se instaurando uma doença. E aí as pessoas se culpam por ter compulsão, só que ninguém se culpa por ter hipertensão. Hipertensão não depende da sua força de vontade de meditar 10 horas por dia, e se você não medita, você vai se culpar. Porque você sabe que não tá no seu controle, é uma doença que você tem que buscar profissional, isso e aquilo. A compulsão é a mesma coisa. Não tá no seu controle. Não é você que decide quando vai ter, quando não tá. Não é você que é um merda porque você fracassou de você comer muito. Cara, você tem que buscar ajuda. E eu acho que é melhor a pessoa achar que tem compulsão, mesmo sem não ter, e buscar ajuda, do que a pessoa não resistir igual a mim. Eu não aceitava que eu tinha, então não queria encarar esse problema. E aí, eu prolonguei muito mais a minha dor. Eu fiquei sofrendo 22 anos da minha vida, pra quando eu aceitei que eu tinha, eu tive que fraquejar. Tipo assim, ok, eu tenho.
Quando eu fraquejei, eu me levantei. Porque senão você não vai conseguir lidar com o problema. Sim, até porque a nossa mudança de comportamento, ela também perpassa pela aceitação. Né? A gente precisa aceitar que a gente tem um problema pra gente conseguir resolver ele. Né? E quando eu trago até essa questão, porque eu acho que os extremos, eles são perigosos. Da gente achar que a gente tem tudo e da gente achar que a gente não tem nada, que a gente não precisa de ajuda. Então, eu acho que esse bate-papo aqui, eu acho que é legal pra isso. Pra gente trazer essas percepções. Olha, tem coisa aqui que não tá legal, então eu vou buscar ajuda, mas eu também não preciso me desesperar ao ponto de achar que eu tenho tudo e todos os problemas do mundo. Então, eu acho que quando a gente fala sobre isso, quando a gente dá acesso à informação, a gente consegue desmistificar algumas coisas e também ligar alguns alertas, como você falou, né? Até como aconteceu com você, quando você viu lá na aula, opa, peraí, eu acho que eu tenho isso aqui. E foi daí que você conseguiu buscar ajuda. E aí eu acho que aceitar também estar nesse lugar é o que vai te fazer, de fato, ter uma mudança na tua vida, uma mudança na tua qualidade de vida e também na tua saúde mental. Porque quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente também está falando de um transtorno mental, né? Quando a gente fala do transtorno de compulsão alimentar, a gente está falando de um transtorno mental, então tem um impacto na tua saúde mental. Total. Então, é muito importante a gente trazer esse bate-papo, porque como você falou, muitas vezes é velado. A gente come ali de uma forma diferente, mas a gente não se dá consciência disso. E sabe uma coisa? 2 coisas. A aceitação é diferente de conformação. Uhum. Por quê? Você aceitar que tem um problema e você tratar esse problema é uma coisa. Você aceitar que tem o problema e justificar que eu sou assim porque esse é o meu problema... É outra coisa. Só como bengala, né? Isso é só comodismo, né? Só quem vai se prejudicar é você. Se você quiser agir assim, tudo bem. Porque a questão, a vida é sua, né? Mas saiba que cada escolha vai te levar para um caminho. Se você aceita para tratar, ou se você aceita para se conformar, cada caminho vai ser diferente. E isso que você falou de ser velado. Eu não culpo blogueira, não culpo. Por quê? Há muitas... tem transtornos alimentares. Seja compulsão, seja anorexia, seja ortorexia, que é o excesso de mania de controle com a comida. Tem gente que não come em restaurante, self-service, que você pode decidir ali o que você vai pegar, porque não sabe quanto de óleo usou no arroz, quanto de não sei o que usou pra não sei o que lá. Caramba. Nesse nível. Então, a alimentação, ela entra de várias formas problemáticas, não só a compulsão, né? Mas é a mais comum. E aí, blogueira. Muita blogueira... atriz, modelo, pessoas que fazem balé. É o público que mais sofre, tá? Pessoas que são muito focadas no físico, elas têm um excesso ali. E aí tinha uma nutricionista que eu acompanhava, que ela tinha essa perfeição. Então, Natal, ela não ceiou. Ela comeu a marmita dela com tilápia, brócolis e não sei o quê. Ai, gente. E aí, ela achava isso bonito. Porque era força de vontade, determinação e não sei o que lá. Eu já sei que aquilo dali, né? Provavelmente. E depois ela veio falar que ela já teve anorexia. Uma pessoa que tem um transtorno, ela fica mais suscetível a desenvolver outros. Sim. E aí, a questão é... o público que tá assistindo... infelizmente, a gente é responsável pelo que a gente consome. Então, assim como eu posso me iludir por alguma questão de quem tá falando de investimento, que eu não entendo muito... eu vou me ferrar e depois eu vou aprender. E não tem como controlar isso. A questão é você começar a procurar também pelos caminhos certos. Se você cai na mágica de tomar um shot de limão que vai emagrecer sua barriga de manhã, você tá procurando essa facilidade também. O problema não é só quem tá vendendo. Quem tá vendendo essa promessa é porque tem quem compre. Então, cada um vai evoluindo no seu tempo, entendeu? Sim. E a blogueira, se ela é doente, ela não entende que aquilo dali faz mal pra ela também. Então, ela não tá querendo te contaminar porque ela é uma pessoa má. Ela tá sofrendo também. Tem uma moça que ela tá muito, muito, muito magra. Claramente anorexia. E anorexia é das mais perigosas. Dos transtornos mais perigosos. Porque é muito letal. E ela se acha maravilhosa. E com certeza tem gente que olha aquilo... e também vai achar que aquele é o padrão do corpo. Porque ela tá daquele ideal, jeito. Né? Mas, pô, como é que você vai brigar com a blogueira, cara? Ela tá doente também. Sim. Entendeu? E a gente tá se olhando pelo um olhar de alguém doente. E a gente sabe que os Exatamente. transtornos alimentares têm muito essa questão da distorção de imagem. Então ela tá se olhando de uma forma que pra ela é
maravilhosa. E muitas vezes a gente tenta se adequar a esse padrão de um olhar que é distorcido. Aconteceu isso com Gabriela Pugliese. Sim. Ela já foi muito da linha fitness. E todo mundo admirava o corpo dela, e ela também, e não sei o que, não sei o que. Hoje, passados anos, ela fala, cara, não, aquilo dali, eu tava doente, aquilo dali não é legal, eu vivi um horror naquela época, então, desculpa, assim, mas ela tava doente. Então, as pessoas crucificavam ela, e mal a gente sabia que ela também tava doente, entendeu? Bia, então tem como a gente se alimentar bem, não comer só besteira ou comer um pouco de besteira, enfim, ter uma alimentação adequada, mas a gente brinca que tem muita gente que fala que não tem como ser feliz fazendo dieta. Exatamente porque... Era o que eu achava. Mas tem como ser feliz tendo uma alimentação boa e saudável, né? E você, eu acredito que no teu consultório, ali nas tuas consultas, você adequa também de acordo com a questão de cada paciente. E pelo que eu entendi que você falou, você trata a raiz do problema, né? Porque a raiz do problema não tá na comida, na verdade, né? Acaba sendo um tratamento. Que eu dou alta para meus pacientes. Todos os pacientes que chegaram lá, eles tiveram alta. Não precisa mais passar comigo, emagreceu. E a gente, tanto eu quanto o paciente, tem certeza de que ele não vai sofrer efeito sanfona. Porque é uma coisa que é óbvia. Caraca, eu aprendi, mano. Não tem o que não vai ter erro aqui, não tem risco. Mas se acontecer alguma coisa na sua vida, uma fase ruim, você quiser passar comigo, tô aqui pra te ajudar. Mas a pessoa já sai com outra liberdade. É a alta nutricional que ela tem. Sim, não é que tem como você ser feliz comendo saudável. Não. Pra você ser feliz comendo o que você quer, você tem que comer o que você quer. Tem como você passar a gostar de coisas saudáveis e não comer isso como uma tortura. E tem como você emagrecer comendo só besteira. Tem como. A questão, quando a pessoa vai se sentindo mais capaz de comer o que ela quer, brigadeiro, bolo, chocolate, comer o que ela quer sem perder o controle, quando ela começa a se sentir nessa capacidade, a sensação de capaz te faz mais capaz em outras coisas na vida. De mandar bem no trabalho, de acordar de manhã e querer pegar uma academia e melhorar e tentar... vou tentar incluir uma cenoura aqui no meu almoço. Então, você ser capaz de uma coisa vai te engatando a se sentir mais capaz de outras. É possível emagrecer comendo besteira. A questão é a forma de lidar com a comida. De você escolher, né? Ter o controle daquilo, né? Não a comida te escolher, né? Vamos dizer assim. Exatamente. As pessoas têm medo de comer arroz e feijão, né? E aí eu posto... Eu pedi japonês. Eu vejo você comer. Eu pedi japonês terça-feira. Eu como chocolate todo dia. Assim, todo dia que me der vontade. Eu não fico nessa politicamente correto. Entendeu? E é isso que eu ensino para as pessoas também. É ser real para ter um resultado real. Uma conquista real. Muito legal. E eu acho que isso é muito, muito bom quando a gente tem essa postura. Eu lembro que eu já tinha passado há um tempo atrás em algum outro nutricionista. E parecia que era muito assim, tipo, segue esse roteiro aqui, esse cardápio aqui, que você vai ter um resultado, né? Só que isso sempre me incomodou muito, porque eu amo chocolate. Sim. Eu não consigo ficar sem meu chocolatinho. E teve uma nutricionista que eu fui perto de casar, que eu já cheguei pra ela assim, por favor, não tira o meu chocolate. Deixa meu chocolate. Não tira o meu chocolate. Aí ela, tá bom, eu vou deixar o seu chocolate. E assim, a minha alimentação era boa, normal. Mas eu já tava tanto naquilo na minha cabeça, ela vai tirar meu chocolate, eu não vou poder comer, eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrada. E eu acho que é justamente essa pegada que você traz também, né? Você vai poder comer. É óbvio que você não vai poder comer, talvez, né, 3 quilos de chocolate ali por dia. Mas sabe que não sou eu que falo isso pro paciente. Ele já tem esse insight. Claro! Cara, a pessoa que sofre, ela sabe tudo de alimentação. Eu preciso nem entrar nesse ponto com ela. Entendeu? O negócio vai ser... ela perceber que ela tem autonomia e ela se sentindo confiante, e eu vou direcionando quando ela ficar com dúvida também. Se precisar, pra dar mais segurança, passa um cardápio, porque o peso tá na forma que tu passa. Se você quiser dar uma dieta também, isso for funcionar pra pessoa, beleza. Okay. Mas a forma que você vai exigir daquela dieta ali, que também tudo vai sendo um contexto. Cada paciente é diferente.
Sim, e eu lembro que eu senti medo, assim, quando eu fui, eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, ela vai cortar o que eu mais gosto. E não precisou ser assim. E depois que ela conversou comigo, não, a gente vai deixar, então você pode comer, né, esse teu chocolate aqui durante o dia, mas a gente depois readequa alguma outra coisa aqui na tua dieta. Isso me fez me sentir melhor. E aquela coisa toda que eu tinha, até pelo chocolate, né, não pode sair do meu dia, foi ficando até mais natural pra mim. Então foi... Eu acho que quando a gente tem uma abordagem diferente, entende que a alimentação ela não precisa ser uma penitência na nossa vida, ela não precisa ser algo pesado e a gente pode lidar bem com ela. Eu acho que isso faz toda a diferença. Verdade. Bia, assim, eu aprendi muito com você hoje, tá? Você trouxe, assim, muitos ensinamentos, acredito que para a nossa audiência também aprendeu muito sobre, primeiro, a diferenciar nessa questão da compulsão alimentar e de que dá para ser feliz e dá para escolher o que a gente quer comer. Isso aí foi, já gravei no meu coração, já não vou mais esquecer. E Bia, a gente queria que você deixasse um recado aí para as nossas seguidoras, para o pessoal que assiste aqui o podcast. Um recado aí do seu coração que você queria deixar para elas, para a gente finalizar aqui o nosso podcast. Olha ali para a câmera do recado. Dá um corte aqui que eu vou ter que pensar, né? Tá bom. Não, ele corta depois, não se preocupa não. Pode deixar gravando. É ele mesmo, né? É, ele corta depois. Pode trazer até essa pegada também de buscar ajuda, porque você, o que você fala quiser. muito isso, né? Da pessoa se cuidar, de buscar essa ajuda. E mais o que você quiser falar aí, pode ficar tranquila. Ela quer ser profunda, menina. Não, eu não sei. Calma, eu não gosto. Pode pensar, pode pensar. O que eu falo? Você pode falar dessa questão que você falou da alimentação, né? De que não precisa... De que você pode escolher o que você quer comer e tal. Eu posso falar do exemplo que eu dei ali fora pra vocês do bolo. Isso, gostei. Ótimo. Tá, pode vamos falar lá, isso? polêmica. Pode. Então, pra você que tá aí me assistindo e você se identificou com alguma coisa que eu falei, você acha que tem ou compulsão ou vive esse histórico de luta contra a balança, mesmo que não tenha compulsão propriamente dita, pensa o seguinte, tá? Se esse negócio de fazer dieta ainda é uma questão na tua cabeça, se você ainda tá buscando remédio, se você ainda tá tentando alternativas de 10 quilos em um mês... Sabe aquela pessoa que todo mundo diz que é magro de ruim? Aquela pessoa que só come besteira e é magro. Sabe aqueles alimentos que dizem para acelerar metabolismo, termogênico? Tudo isso daí é mentira. Por quê? Teu metabolismo é a sua taxa metabólica basal, energia que seu corpo precisa para estar vivo. Coração, bombear sangue, produção hormonal, regulação de temperatura, você tem uma taxa metabólica basal. Você não altera isso com um gengibre, com uma canela, com um termogênico, com nada disso. Se você tiver com a sua taxa metabólica basal acelerada, significa que você está com uma doença que está demandando mais energia para o seu corpo ficar vivo. Se está desacelerada, você está com uma doença que está demandando menos energia para o seu corpo ficar vivo. Então, a sua taxa metabólica basal é maravilhosa. Pronto, você já tem tudo o que você precisa para fazer o que você pode hoje. Se você vai encontrar uma pessoa que é magra de ruim, o metabolismo dela não é acelerado, acontece o seguinte. Se formos no McDonald's, você que também sofre a luta contra a balança, e essa pessoa que é magra de ruim, todo mundo vai comer o mesmo trio do McDonald's. Eu vou comer já pensando no sorvete, você vai comer pedindo uma batata em dobro, e essa pessoa que é magra de ruim vai começar lá a dar a mordida, vai começar a falar pra caramba, vai esquecer do hambúrguer. Vai pegar 3 batatas fritas, vai esquecer da batata frita. Vai tomar um refrigerante, quando vê já esquentou. A diferença está no comportamento. Então a gente comeu desesperado, acelerado, nem pensou, já estava querendo a sobremesa, já estava querendo... E essa pessoa aqui que é magra de ruim, não fez questão de terminar com a comida. Então não é o metabolismo dela, tudo é a forma que você lida. Se você tá ainda buscando remédio, alternativas fáceis, até o momento de você aceitar que não é mais esse, você vai buscar a alternativa certa, que é o caminho mais rápido, que é o caminho certo. Obrigada, Bia. Foi maravilhoso. Aprendemos muito, né? Já vou marcar minha consulta, né? Pra ontem. Marque a consulta de vocês. Qual o seu arroba, Bia? Beatriz Cassani. @Beatriz Cassani, que a gente já tá íntimo, é Bia, entendeu? Já é intimidade. Então seguem ela lá, marquem a consulta, chamem ela lá no Instagram. E muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente.
Bia, foi um prazer receber você aqui. A gente estava falando antes de começar, né, que a nutrição e a psicologia, elas caminham muito juntas ali, né, tanto pela essa mudança de mentalidade e também de comportamento. Então, tem um trabalho muito bonito, principalmente para essa questão da compulsão alimentar, né? Não só isso, mas questão de mudanças de hábito também, que a gente sabe que é necessário no processo de emagrecimento. Então, a nutrição e a psicologia andam muito juntas e eu amei ter esse bate-papo aqui com você. Eu acho que a gente conseguiu dar voz a algo que muitas vezes a gente oculta aí na sociedade, ou então a gente não quer enxergar, né? A gente falou da aceitação, então muitas vezes a gente não consegue aceitar ou enxergar que a gente tem um problema, e quando a gente fomenta isso, a gente fala assim, olha, presta atenção na forma como você se alimenta, não precisa ser também algo desesperador e gerador de ansiedade, mas que a gente precisa se policiar. E a ideia hoje foi essa, desmistificar. Você viveu essa história, então essa também é a sua dor, e eu acho que isso impacta muito também outras vidas, né? Quando a gente sabe que a pessoa já passou por esse caminho que a gente está passando e que conseguiu ter um resultado, que hoje consegue viver bem, existe solução para isso, isso é uma inspiração. Então, a gente gosta muito da tua história e a gente queria mostrar a tua história para outras pessoas como também um lugar de esperança. Existe jeito. Busque ajuda. Obrigada, Bia. Obrigada, gente. Foi uma experiência muito legal estar aqui e agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Curte, comenta e compartilha. Tchau, gente.